Presença de todos. Dois recadinhos. O primeiro, 16 de julho, a feijoada do nosso lar. Então já vão se preparando aí, coloca lá no calendário que esse dia não tem cozinheira na casa. Vou pegar a feijoadinha aqui do nosso lar. Outro recadinho, nosso projeto Cuidando do Luto. Continua nosso projeto acontecendo aqui na casa, às quartas-feiras, toda segunda-feira, acontecendo na USE. Estão todos convidados para conhecer o nosso projeto. Mesmo que você não esteja vivenciando o processo do luto, mas venham conhecer esse projeto, para que vocês possam adquirir experiência, entendimento, para colher um enlutado quando de repente aparecer aí no seu meio familiar, no seu trabalho, com os seus amigos. Muito bom esse projeto. A força do grupo é justamente essa, o compartilhar das histórias do enlutado, onde vamos aprendendo e entendendo essa realidade do luto. Hoje a nossa palestrante, nossa querida Roseli, ela é do Grupo Espírita Paz e Harmonia, vai nos presentear com um tema bastante importante. Então vamos lá. Antes que ela faça a palestra, nós vamos conversar um pouquinho com Deus e depois a Roseli já aproveita o momento dela e deixa essa mensagem da noite. Então vamos lá. Deus nosso Pai, de amor e misericórdia, cuida do coração de cada um de nós, para que possamos nessa noite refletir e abraçar a mensagem, e que a nossa palestrante receba muita proteção do alto, para que ela consiga acalentar os corações de encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu pedi para se tirar do púlpito, porque eu sou muito baixinha e eu estou ultimando mais. E hoje eu vou falar de um tema que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. A quem muito foi dado, muito será exigido. E essa frase, embora ela pareça muito severa, ela reflete a misericórdia e o amor de Deus por nós. E para a gente começar a falar sobre isso e entender o porquê dessa misericórdia, eu vou começar falando do comecinho da nossa existência. Então, as almas, eu estou tirando tudo isso do livro O Céu e o Inferno. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal. O que é consciência? É um pensamento íntimo que pertence a cada um de nós como qualquer outro pensamento. Então é uma coisa, um pensamento dentro de nós. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou sem conhecimento e sem esse pensamento do bem e do mal, sem maldade, sem maldade. Continuando essa frase, as almas ou espíritos são simples e ignorantes, porém aptos faltam para chegar à perfeição. E o nosso modelo é Jesus. E com a conquista do raciocínio, o homem recebe de Deus também o livre-arbítrio. Deus deixa para a nossa consciência, o nosso pensamento íntimo, a decisão sobre qual escolha fazer
no nosso caminho até a perfeição. E porque Ele nos dá livre-arbítrio, Ele nos dá também uma regra de conduta. Olha, vocês são livres, mas existe uma regra de conduta. E no livro, então, do Céu e do Inferno, ele diz assim: eis a lei que deve ser sua regra de conduta. Só ela pode conduzi-los à perfeição. Tudo que estiver de acordo com esta lei é o bem, e tudo que lhe for contrário é o mal. Então, Deus nos criou com a consciência, Ele nos deu o livre-arbítrio, nós que temos que tomar a nossa decisão, mas Ele disse: tem uma conduta. Se seguir a conduta, está fazendo bem. Se não seguir, está fazendo mal. E completou: vocês são livres para observar ou para infringir a lei de Deus. Serão assim os árbitros de sua própria sorte. Que a gente sabe. O propósito, que é a perfeição, é o mesmo para todos. Todos os espíritos são criados e, como a gente sabe, uma das leis naturais é a lei do progresso. Então, todos nós, um dia, vamos ser espíritos perfeitos e vai depender só da gente. Eles aí chegam, mais ou menos prontamente, em virtude de seu livre-arbítrio e em razão de seus esforços. Que esforço é esse? É o seguir a regra de conduta que Deus nos deu. Todos têm os mesmos degraus a percorrer, o mesmo trabalho a realizar. Aí está a justiça, né, de Deus. Agora vai começar, isso que está escrito aqui, tem diretamente a ver com o tema da palestra que eu vou começar. Deus escreveu sua lei em nossa consciência. Então, aquela regra de conduta faz parte dos nossos pensamentos íntimos. E essa lei, embora a gente não perceba que ela existe dentro de nós, ela está dentro de nós. Um dos exemplos a gente pode dizer assim: quando uma injustiça é feita, isso dói dentro da gente. Por quê? Porque a justiça faz parte da lei de Deus. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei. Por quê? Porque colocou na nossa consciência. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então, a gente é criado, nós temos a consciência, nessa consciência nós temos a lei de Deus, mas nem todos compreendem essa lei. O homem compreende melhor a lei de Deus de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido. Conforme ele sobe a escadinha, ele vai compreendendo melhor a lei de Deus. Logo no começo, quando fomos criados, a gente vivia por instintos que a gente tinha. A gente, apesar de ter a lei de Deus na nossa consciência, não tinha condição nenhuma de ter moral. A vida era instinto. Essa figura que está aí é uma figura que nos diz as duas asas que a gente tem que crescer para chegar na perfeição. E isso foi tirado do livro Consolador, onde Emmanuel nos diz: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. A evolução intelectual é o estudo. Não é apenas o estudo da lei de Deus, é o estudo de tudo. A gente tem que estar constantemente aprendendo.
constantemente estudando, principalmente conhecendo as leis de Deus. E a asa da evolução moral, que é do sentimento, essa é mais difícil. Porque estudar, eu posso estudar sozinho. Me colocar no escritório e ficar estudando. Agora, a asa do sentimento tem a ver com o relacionamento com outras pessoas. Eu só consigo evoluir nessa asa do sentimento quando eu interajo com outras pessoas. E só a gente para saber como é difícil a convivência com os outros. Então, essas são as duas asas. Nesse livro, Coletânea do Além, que é do Chico Xavier, de vários espíritos, nessa lição que chama Sentimento e Razão, nos é dito assim: nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Se a gente lembrar das duas asas, que a gente mostrou, para a gente evoluir, não pode ser só em um sentido, tem que ser os dois. E é isso que ele está dizendo, que cérebro e coração não podem viver separados. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. A razão é o caminho humano e o sentimento é a luz divina. E eu gosto muito dessa mensagem que tem no livro Os Mensageiros, que é uma conversa que André Luiz tem com Narcisa. Narcisa era a enfermeira que recebia os espíritos que chegavam na colônia Nosso Lar. E olha o que ela diz: enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, ou seja, é só na linha do intelecto, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. A gente não consegue muitas das coisas que a gente estuda na doutrina, se a gente não crescer um pouco na asa do sentimento, a gente não vai entender. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos, nos mostrando que aquela escadinha a gente tem que, para compreender as lições de Jesus, eu tenho que também, cada vez que eu evoluo espiritualmente, que é colocar em prática as lições de Jesus, eu vou compreendendo mais. A gente pode ver, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, por exemplo, e estuda, eu estou falando, não é ler, não. E a gente consegue colocar algumas coisas em prática das lições que Jesus nos trouxe, a gente relê o Livro dos Espíritos, a compreensão é totalmente diferente. Aí eu estudo o Evangelho, aí eu vou vivenciando as leis de Deus, cada vez mais, tendo mais compreensão, conseguindo não desejar o mal para as pessoas. Quando eu vou estudar as leis de Deus novamente, a minha compreensão é diferente. Parece que eu não estudei ainda. E é isso que ele está tentando dizer para nós. Vou falar um pouco da lei de Deus. Segundo a doutrina espírita, a lei divina abrange as leis físicas e as leis morais. Deus criou tudo. Tudo da matéria e tudo do espírito. As leis físicas são as leis do mundo natural, material. E o objeto de estudo da ciência. Então, da agronomia, da química, da física,
são essas leis que interessam para nós. As leis que interessam para nós são as leis morais, porque são referentes às relações do homem com Deus e com o seu próximo, que é um objeto de estudo das religiões. Então, são essas leis que têm a ver com a asa do sentimento que interessa mais para a gente, porque a gente tem os mandamentos de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. As leis morais, elas foram divididas em 10 partes, assim como os 10 mandamentos. Essa divisão não tem nada de absoluta, é apenas uma forma de classificação abrangente às circunstâncias da vida. Se a gente olhar essas leis, eu não vou falar claro delas, mas trabalho, reprodução, conservação, sociedade, igualdade, liberdade, tem a ver com as nossas condutas no dia a dia. Então, ele dá regras de conduta dentro das suas leis para essas situações da vida. Mas a gente sabe que não é uma coisa absoluta. Quando a gente vê essas leis no livro dos Espíritos, elas tratam do assunto, mas elas são diferentes das leis dos 10 mandamentos, porque lá era não faça isso, não faça aquilo. Essas leis não são colocadas desse jeito. Elas são uma explicação do nosso cotidiano, com relação à liberdade, à reprodução. E a gente utiliza essas informações na lei de justiça, amor e caridade. É a última lei, ela é a mais importante, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, se a gente quiser entender a lei de justiça, amor e caridade, a gente lê primeiro as outras leis, porque envolve todas. Por exemplo, se eu falo de liberdade, estou falando de justiça, amor e caridade. E uma coisa também, essa lei é uma lei. Não são 3 leis. Lei da justiça, lei da caridade e lei do amor. Não, é uma só. Então, não existe justiça sem amor e caridade. A caridade é o amor em ação. E esse amor tem que ser justo. Então, elas estão ligadas. É a única lei que tem um nome composto, mas é uma única lei. Então, a gente pode dizer que a lei de Deus é a lei de justiça, amor e caridade. Vamos falar algumas características dessa lei, que a gente até já disse. Ela é eterna, perfeita, igual para todos, está escrita na consciência dos homens. E para que ela seja melhor compreendida, ela nos foi revelada em todos os tempos. Lembra que eu falei que para a gente compreender a lei de Deus, eu tenho que subir a escadinha da evolução espiritual. Mas às vezes é difícil eu compreender essas leis, porque eu ainda não subi nem 2 degrauzinhos ainda. Então, essas leis foram explicadas para nós, trazidas à tona, porque elas já existem dentro de nós. A gente só é levado a pensar nessas leis. E Deus confiou a certos homens a missão de revelar a sua lei. Os profetas, messias, missionários, como a gente vê no Antigo Testamento. E em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer a humanidade progredir. Eles vêm explicar para que a gente entenda, consiga colocar em prática e vá subindo o degrau até chegar na perfeição de Jesus, que é o nosso destino. Jesus foi o espírito mais puro de quantos vieram à terra para nos ensinar a lei de Deus, pois o Espírito Divino o animava. E mais do que
ensinar, ele exemplificava, ele mostrava como tinha que ser. Mas, quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos tinham a parte da lei divina e tinha uma parte que era uma parte disciplinar, que era preciso, porque os hebreus tinham sido escravizados durante muito tempo e eles eram rebeldes, então precisava ter uma certa disciplina. Acontece que, quando Jesus veio, os fariseus, eles se pegavam mais na parte disciplinar do que na parte divina, efetivamente das leis de Deus, da parte moral das leis, da tábua, dos 10 mandamentos. Então, o que aconteceu? As palavras de Jesus foram perdidas para a maioria dos homens. Seu evangelho achava-se e acha-se ainda atualmente espalhado no seio das leis cristãs, porém muitos não o leem, e entre os que o leem, há muitos que não compreendem. Por que não compreendem? Porque não praticam. E se não praticar, exercer as leis, fazer das leis realmente elementos da sua conduta, ele não consegue compreender. Então era necessário que as leis de Deus fossem novamente explicadas e desenvolvidas para todos, sem que a ninguém fosse possível interpretá-las ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade, como aconteceu muito de falsos profetas, que interpretavam a lei de Deus à maneira deles, como existe até hoje. Eu não concordo com a maneira como você interpretou a lei de Deus, aí eu crio uma outra igreja, uma outra religião. Então era preciso que fosse trazido para a Terra um desenvolvimento da origem do cristianismo, da época quando Jesus nos trouxe, sem passar por igrejas, por concílios ecumênicos, tinha que vir do cristianismo puro. Então chegou a doutrina espírita, que ela pega o cristianismo primitivo e revive esse cristianismo para que a gente possa entender e colocar em prática. Então, a missão do ensino dos Espíritos é fazer com que o Evangelho de Jesus seja inteligível para todo mundo, e aí entra um esforço. Eu posso ter entendido, mas eu não pratico. Então, eu vou parar naquele nível de entendimento. Eu não vou receber mais compreensão das leis de Deus, porque eu não pratiquei aquela parte que eu já tinha entendido. O ensino dos Espíritos, agora ele vai dar as características de como é possível para nós entendermos as leis de Deus. Ele nos diz: o ensino dos Espíritos é claro e sem equívocos, para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Não tem dogmas. Não tem, você vai acreditar no que eu estou dizendo. Não existe isso. Eu tenho que compreender. E eu só compreendo quando eu pratico. Porque aí eu vou subindo no degrau e vou tendo uma compreensão melhor da lei de Deus. O ensino dos Espíritos não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Então, a gente sabe disso. Mesmo quem não é espírita, quando ele pega o livro dos Espíritos, perguntas e respostas, ou quando ele pega o Evangelho, que tem os trechos do Novo Testamento e a explicação de Kardec, faz como se surgindo uma luz na compreensão
compreensão de tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. Então, aquele, portanto, que não aproveita o ensino dos Espíritos para melhorar-se, então, eu entendi, mas não pratiquei. Não usei para melhorar. Que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração. Então, é aquela compreensão na asa da razão, como Emmanuel nos trouxe no livro Consolador. Que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo. Não faz aquilo de amar ao próximo, amar a Deus, de amar ao próximo, como a si mesmo. Não pratica. Acham interessante essa comunicação com o mundo dos espíritos, mas param nisso. Essas pessoas, mais culpadas elas são, porque mais meios têm de conhecer a verdade. Então, tem meios de conhecer a verdade, só que não praticam, então elas são mais culpadas. No Evangelho de João, no capítulo 9, nos é dito assim: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Esses são aqueles que não conhecem a lei de Deus, mas querem conhecer. Então, ele veio para ensinar esses. Ele continua: e os que veem sejam cegos. Era uma referência direta para os fariseus, que diziam que conheciam a lei de Deus, mas não praticavam. Então, eles seriam, não é castigado, porque não existe castigo, mas o ser cego aí é uma punição. Por quê? Porque eles se dizem conhecedores da lei de Deus, mas eles pregam a cobrança de rituais. Não é isso a lei de Deus. Como a gente sabe, a doutrina espírita não tem nada de ritual. É só leis morais e que dependem só da gente. Não adianta eu querer que uma pessoa cumpra a lei de Deus. Vai depender dela. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvirem essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Uma provocação a Jesus, né? Afirmou-lhes Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste entre vós. Porque eles se diziam conhecedores, né, dos 10 mandamentos. Não era um conhecimento restrito àquele grupo dos fariseus. E eles diziam: eu sei. Mas foi o que Jesus disse para eles: vocês se dizem conhecedores, mas vocês são culpados. Porque se diz: nós vemos, mas não cumpre. Então o pecado persiste dentro de vós. Por essa sentença que Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. Já começou a misericórdia de Deus. Ninguém vai ser cobrado por estar ainda no estágio inicial da escadinha. Ele vai ser cobrado naquele nível. Não vai ter uma cobrança igual é cobrado quem recebeu muito mais informações. Começa aí já a misericórdia de Deus. Agora tem uma pergunta: quem nos cobrará? Deus vai cobrar lá, quando a gente morrer? Então, muitas pessoas têm medo na hora da morte do que encontrarão do lado de lá. Será que serão punidas pelos erros que cometeram? Será que serão julgadas no tribunal do céu ou no inferno? Por quê? Porque não conhece o que nós conhecemos sobre reencarnação, sobre lei da justiça,
Esse livro Voltaire, do irmão Jacó, Chico Xavier, é um livro magnífico. A personagem principal do livro, que é o irmão Jacó, que é, na verdade, Frederico Filmer, que era da Federação Espírita Brasileira, ele estranhou que ele não passou, quando ele morreu, ele não passou por nenhum julgamento assim. Tem lá um homem lá sentado e vai ver o que eu fiz e vai dizer se eu vou para lá ou se eu vou para cá. E, durante uma conversa a respeito, na casa da sua filha, que já tinha desencarnado, uma conversa muito espiritual, ele recebeu os seguintes esclarecimentos. Cada um é julgado por si mesmo mediante a consciência dos seus erros. Então, quem faz o julgamento? Nós próprios. Então, quem nos cobrará? A consciência é o grande tribunal de cada um de nós. Não por acaso, a lei de Deus está escrita na consciência. Então, eu posso nem conhecer doutrina espírita, eu posso nem ser religioso, mas quando a gente faz alguma ação, muitas vezes a gente tem remorso. O remorso é essa cobrança da nossa consciência. Então, eu posso, diante dessa cobrança, eu posso refazer se foi uma coisa que aconteceu um tempo atrás. Eu tenho que tentar refazer. Ver quais foram os efeitos colaterais, pedir perdão, para que a consciência fique tranquila. Se é no momento que eu estou fazendo, a gente faz alguma coisa na hora e fala assim, não devia ter feito isso. A gente tem, na hora, que tentar refazer isso. Quando a gente estuda no livro dos Espíritos, ou no Evangelho, não me lembro, mas tem uma pergunta que fala qual é a felicidade suprema que a gente pode ter aqui na Terra, um mundo de provas e expiação. A gente pode ser feliz? Pode. Quando a gente tem a posse do necessário, não passar fome, não passar frio, a gente tem fé no futuro, a gente sabe que existe um Deus, que a gente está preparado para nós, a suprema felicidade. E a terceira coisa, para nós sermos felizes aqui na Terra, consciência tranquila. Então, quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente não tem remorso. Pode ser que a pessoa que esteja do meu lado fale, como que ela não tem remorso por uma coisa que ela fez, por essa coisa? Essa pessoa não tem remorso porque ela está num nível evolutivo diferente da que está do lado dela. Aquela que evoluiu um pouco mais enxerga alguma coisa que não condiz com a conduta que Deus nos pregou. Então, ninguém pode cobrar de ninguém. Cada um de nós, apesar de estarmos aqui no mesmo mundo, está num nível evolutivo. Então, o que é errado para mim pode não ser errado para ela. E ela vai ser cobrada pelo nível que ela tem da verdadeira consciência das leis de Deus. A gente vai ver bem isso que a consciência acusa nessa passagem da mulher adúltera. Eu vou ler. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus respondeu, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no
no meio onde estava, acusados pela própria consciência. E isso de serem os mais velhos que foram saindo primeiro é uma figura para representar aqueles que mais conheciam a lei de Deus. Então, foi os mais atingidos por essa atitude que eles iriam fazer, que era de apedrejar a mulher. Todas as pessoas que acusavam a mulher adulta perceberam que também eram culpadas, pois suas consciências pesaram. Então, agora, por que a misericórdia de Deus, essa frase, a quem muito foi dado, muito será exigido? A cobrança feita pela consciência reflete a misericórdia e o amor de Deus em nossa vida. A cobrança ocorre sempre em consonância com o grau de evolução. A pessoa é cobrada por aquilo coerente com o nível dela evolutivo. A cobrança é um alerta para avaliarmos nossa conduta. Então, na hora, eu falo, não devia ter feito isso. Então, refaz. Então, nos alertando para mudar a nossa conduta e adequar essa conduta mais às leis que Deus nos deixou. Então, conforme evoluímos espiritualmente, mais teremos conhecimento da lei de Deus e mais a nossa consciência nos alertará. Então, conforme eu vou evoluindo, mais condições eu tenho de seguir o caminho reto, porque minha consciência me alerta. E eu mudo. E mudando, eu evoluo um pouquinho mais. Evoluindo um pouquinho mais, eu recebo mais. Eu recebo mais compreensão da lei de Deus. Então, compreendendo mais eu vou ser alertado. E aí eu vou crescendo, né? Lá para a direção do mundo espiritual. Os espíritas serão muito advertidos porque muito hão recebido. Repetindo, o hão recebidos recebi o conhecimento, vim em palestras, estudei em reuniões de estudo e aquilo que eu assimilei eu coloquei em prática. Então, nós todos recebemos muito. E aos que houverem aproveitado a advertência, muito será dado. Por quê? Porque eu vou evoluindo e vou conquistando aquela felicidade plena que a gente só vai conquistar quando a gente for um espírito puro. Então é isso que Lucas quis dizer com a quem muito foi dado, muito será exigido. Então aqueles que conhecem mais, que receberam mais informações, serão exigidos mais, mas isso é misericordioso, é para que a gente evolua mais rápido. Então esse é o ensinamento da noite de hoje. Obrigada. Vamos fazer uma prece, pedindo que Deus, nosso Espírito protetor, nosso mentor, aqueles espíritos que estão perto de nós, nos ajudando, nos façam perceber todos os ensinamentos que nos são dados, tragam à nossa consciência esses ensinamentos para que consigamos colocá-los em prática. E à medida que formos colocando em prática, que a gente continue compreendendo melhor as lições de Jesus, para que a gente evolua e seja premiado com a graça de ficar neste mundo quando o mundo passar